Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, sentir a tua mão tocar em mim. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, sentir o teu poder inundar o meu ser, Senhor. Com essa música linda, agora você vai ficar com o nosso quadro Evangelizando com o Padre Antônio Furtado. É isso aí. Ele que fala de uma forma especial para você, agora vai nos formar sobre a vocação da vida religiosa, quanto ela é importante. E a gente continua de misericórdia e canção. Realiza, Senhor, realiza aqui o milagre que preciso. Realiza em mim o milagre que desejo. Realiza aqui no Ceará o milagre que preciso. Realiza em mim o milagre que desejo. A quem irei, se somente tu tens palavra de vida? Olá, Ana Clara, olá, povo de Deus, graças a Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos juntos nesse programa, estamos juntos para mais uma reflexão sobre o chamado de Deus, sobre a vocação. Hoje vamos falar sobre a vida religiosa. Primeiro domingo do mês de agosto, do mês vocacional, a vida sacerdotal. Domingo passado nós conversamos sobre a vocação para ser família, ser pai, ser mãe, constituir uma família aberta à vida. E hoje nós vamos conversar sobre a vida religiosa. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em São Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22. São Marcos, capítulo 10, 17 a 22. Tendo Jesus saído, se pôs a caminho. Veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com estas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Você pode dizer comigo: glória a vós, Senhor. Se você pegar outros textos, Lucas 9, 43 até o 58, os três chamados, três pessoas que procuram Jesus e dizem: eu quero seguir você. Como, por exemplo, em Lucas 9, 43, enquanto caminhava, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Nesses casos de vocação, exige um despojamento que logo no início da igreja, alguns homens e mulheres perceberam que Jesus queria algo mais. E esse algo mais nós chamamos de vida
religiosa. Por exemplo, Santo Antão, nos primeiros séculos da igreja, logo no início, ele um dia entrou na igreja e ouviu o padre lendo esse evangelho. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E Santo Antão viu naquela palavra, naquele versículo, a voz de Deus para ele. Chegou em casa, vendeu tudo, ele tinha uma irmã, deu a parte da irmã, criou uma condição para que a irmã não ficasse abandonada, deu tudo aos pobres e foi para o deserto. Daí nasceu a chamada vida monacal, o monaquismo no Oriente. Já no Ocidente nasce, com São Bento, a vida religiosa nesse modelo de despojamento total com a vivência dos votos: pobreza, castidade, obediência. Você vai dizer, mas não já existe o padre? Qual é a diferença de um padre para um frade? É que um padre diocesano, ele não faz os votos religiosos. Quem introduziu os votos na igreja foram esses santos. Santo Antão, São Basílio, São Bento. Depois, alguns séculos depois, São Francisco. Santa Teresa d'Ávila, que reformou a Ordem do Carmelo, tem aqui a imagem deles. Por exemplo, Santo Antônio foi frade. Ele poderia ter sido somente um padre secular, como a gente chama hoje, diocesano, mas ele resolveu seguir a radicalidade evangélica. Padre Pio de Pietrelcina também viveu radicalidade evangélica. Quer dizer que o padre diocesano não é chamado a viver a radicalidade evangélica? É. E a igreja, inclusive, ela, nos seus documentos, por exemplo, Pastore Dabo Vobis, que é um documento feito para os padres, dá orientações que, embora ele não tenha um voto de pobreza, ele é chamado a viver uma vida simples. Não pode ter a ostentação. Mas o religioso é aquele que deixou tudo, como o Evangelho propõe, para viver a pobreza, a obediência e o celibato. Por isso que o religioso geralmente vive num convento. Ele não vive numa paróquia sozinho. Os franciscanos, os carmelitas, os salesianos. Nós da comunidade Shalom praticamente vivemos uma vida religiosa, vivemos em comunidade e fazemos o voto de pobreza, obediência e castidade. É a beleza da igreja. Enquanto um padre está mais livre para, no mundo, fazer o trabalho de Deus, o religioso já está no convento, algumas na clausura, como as carmelitas, rezando, ofertando-se pela igreja. Hoje contemplamos a beleza da vida religiosa. Como eu disse no dia do Padre, se você é chamado, não tenha medo de dizer sim a Deus. Ainda hoje, os conventos estão aí esperando vocações. Jesuítas, franciscanos, salesianos, redentoristas, tantas belas vocações, congregações que o Senhor inspirou na igreja. Senhor, te damos graças pela vida religiosa. Te louvamos por esses muitos homens e mulheres que deram a vida, que consumiram suas vidas em favor do Evangelho. E pedimos também a tua bênção sobre nós nesse dia, pela intercessão de São Francisco, Santa Teresa, São Pio, Santo Antônio, São Domingos, São Bento, Santo Antão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos. Ceará Católico.